Olá pessoal, nessa unidade do curso o tema será Análise de Balanços. A ideia é apresentar algumas técnicas que permitem extrair ainda mais informações das demonstrações contábeis analisadas na unidade 1. Veremos o cálculo e a interpretação de coeficientes, índices e quocientes, indicadores importantes para balizar o processo de tomada de decisão em qualquer tipo de empreendimento. Antes, porém, de apresentarmos esses indicadores, é preciso fazer alguns ajustes nas demonstrações contábeis. O primeiro diz respeito à padronização das contas ao longo do tempo. Muitas vezes, os critérios para a classificação contábil variam de um ano para outro, de acordo com o profissional responsável pela contabilidade da empresa, ou mesmo pela alteração de normas contábeis. Assim, é imprescindível que sejam feitos ajustes de classificação, quando há diferenças significativas em determinado período de análise dos critérios de contabilização das operações. O segundo ajuste está relacionado à utilização de valores nominais na elaboração desses relatórios, o que impossibilita a comparação, por exemplo, das receitas obtidas pelo negócio em datas diferentes. É imprescindível, então, fazer o deflacionamento de valores, o que significa retirar o efeito inflacionário antes de realizarmos qualquer análise comparativa entre períodos. Dessa forma, poderemos analisar a evolução dos saldos contábeis ao longo do tempo, sem incorrer no equívoco de comparar valores expressos em moedas com poder de compra diferentes. Para esse deflacionamento de valores, o analista deve escolher um índice de preços. Alguns dos mais conhecidos são publicados pelo IBGE, como o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é o índice oficial de inflação no Brasil, e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. Existem também outros calculados pela Fundação Getúlio Vargas, como o Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM, e o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, IGPDI. A diferença entre eles está basicamente na quantidade de produtos que têm os preços envolvidos no cálculo e o período de variação desses preços. O IGPM é um dos mais utilizados no processo de deflacionamento de valores em demonstrações contábeis. A fórmula e o processo de realização desse deflacionamento estão descritos no material didático do curso. Após os ajustes, já podemos calcular os indicadores que permitirão extrair dos demonstrativos informações adicionais e muito importantes para balizar as decisões gerenciais. A primeira técnica que vamos apresentar é a análise vertical, que implica no cálculo dos chamados coeficientes. Temos dois tipos de coeficientes: os patrimoniais, que são resultantes da divisão do valor de cada conta ou grupo de contas do balanço patrimonial pelo total do ativo, e os de variações patrimoniais, que resultam da divisão dos valores da DRE pela receita bruta. Para entendermos melhor a relevância das informações que os coeficientes patrimoniais podem nos oferecer, analisemos o exemplo a seguir. Na tabela, temos os coeficientes do ativo calculado para os anos X0 e X1. Se analisássemos apenas os valores absolutos, poderíamos concluir, por exemplo, que as disponibilidades foram acrescidas e, portanto, garantiram melhor capacidade de liquidação das obrigações em X1. Entretanto, ao observarmos os valores dos coeficientes desse grupo de contas, fica claro que, embora os valores disponíveis tenham aumentado em termos absolutos de um período para outro, seu valor relativo decresceu. Em X0, eles representavam 59,5% do ativo. Já em X1, passaram a 58,3%, o que significa que os recursos à disposição do empreendimento, ao contrário do que se poderia inferir, foram reduzidos no que diz respeito à sua participação no total de investimentos. No cálculo de coeficientes de variações patrimoniais, esse tipo de análise se faz ainda mais relevante. Vejam o exemplo a seguir. Demonstração de resultados. Se analisássemos o valor absoluto do custo de um ano para o outro, poderíamos concluir que a situação piorou.
Contudo, avaliando o valor relativo desse custo, fica claro que houve ganho de eficiência, já que em X0 ele representava quase 55% da receita e em X1 esse coeficiente passou para 47,5%. Obviamente que o valor monetário do custo teria que subir, já que a receita do negócio mais que dobrou no período. O que realmente importa é captar a variação relativa dos valores. Aliás, a redução percentual do custo foi determinante para que o resultado líquido fosse incrementado de um ano para o outro. A análise horizontal, por sua vez, implica no cálculo de índices que representam as variações das contas ao longo de determinado período. Como na análise vertical, os índices patrimoniais dizem respeito às contas do balanço patrimonial e podem ser classificados em absolutos, quando medem a variação monetária dessas contas, e relativo, que captam as variações dos coeficientes das mesmas. Já os índices de variações patrimoniais se referem às contas de resultado, também podendo ser divididos em absolutos e relativos. O cálculo desses índices é bem simples. Vamos utilizar o exemplo de uma conta do balanço patrimonial, as duplicatas a receber. Esses direitos eram de 40 mil em X0 e passaram para 45 mil em X1 e 52 mil em X2. Seus coeficientes eram 6% no primeiro ano, 8% no segundo e 5% no terceiro. O ano base para cálculo dos índices será sempre o primeiro da série. Assim, o índice em X0 será 100, o que equivale, em termos absolutos, a 40 mil. O índice de X1, então, será calculado por uma regra de 3, simples, considerando o valor de 45 mil nesse ano. O mesmo procedimento é feito para o ano de X2, em que as duplicatas a receber assumiram o valor de 52 mil. Com isso, temos os índices absolutos de 112,5 em X1 e 130 em X2. Os índices relativos são calculados da mesma forma, porém, substituindo os valores monetários pelos valores dos coeficientes. Assim, pode-se concluir que houve uma variação de 30% de X0 para X2, no valor monetário das duplicatas a receber. É o que mostra o índice absoluto, que passou de 100 para 130. No entanto, quando consideramos o valor dos recursos investidos, a participação dessa conta caiu aproximadamente 17% no período, já que seu índice relativo foi de 100 para 83,3%. As informações fornecidas por coeficientes e índices são de extrema relevância na avaliação do desempenho de qualquer empreendimento, seja ele uma sociedade de pessoas ou de capital. Na próxima aula, analisaremos os quocientes que podem trazer ainda mais subsídios aos gestores para tomar decisões. Abraço e até lá!